Olá, alunos e alunas, estudantes de Química. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula em forma de vídeo com seu professor Heber Barbosa. Lembrando que estamos estudando atualmente as ligações químicas entre os átomos. E dentro do estudo das ligações químicas, estamos agora trabalhando a representação de Lewis para compostos covalentes. Na verdade, estamos aqui no segundo vídeo. Esse vídeo é continuação do primeiro vídeo que abriu a playlist acerca da representação de Lewis. É fundamental que você, aluno, que encontrou esse vídeo na internet, mas não assistiu ao primeiro vídeo sobre representação de Lewis, tente encontrar na playlist o primeiro vídeo que deu origem à série, no qual este vídeo é apenas uma continuidade. E vamos nesse momento ao segundo exemplo para análise. Professor, por que segundo exemplo, aluno? Não esqueça que esse vídeo ele é apenas a continuidade do primeiro vídeo da playlist acerca da representação de Lewis. Bem, em nosso segundo exemplo, iremos estudar o metano, CH4. Esse metano é um gás importantíssimo, né? O metano, que também pode ser chamado de biometano, se ele for produzido a partir da decomposição anaeróbica de matéria orgânica. Esse metano pode ser chamado biometano, isso mesmo, metano. Metano em si é um derivado do petróleo. Metano em si não é combustível renovável enquanto derivado do petróleo. Acontece que existe o biometano, que é o metano que vem da decomposição da matéria orgânica. A decomposição anaeróbica da matéria orgânica produz metano e é uma fonte de combustível renovável para o presente e para o futuro principalmente. Mas vamos observar aqui a fórmula do metano CH4. Nós temos aqui um átomo de carbono. O carbono ficou no centro da estrutura, porque observe, C1H4. O átomo que está em menor quantidade será o centro da estrutura. O elemento químico que está em maior quantidade de átomos ficará na periferia, ao redor do átomo central. E dando prosseguimento à nossa análise, note: hidrogênio, um elétron na camada de valência. O hidrogênio só tem um elétron na camada de valência. Então observe que estamos representando, segundo Lewis, um elétron na camada de valência de cada átomo de hidrogênio. O carbono, 4 elétrons de valência. Carbono do grupo 4A da tabela periódica, grupo 14. Carbono, 4 elétrons na camada de valência. São 4 elétrons desemparelhados, porque vimos no primeiro vídeo que se o carbono tem 4 elétrons na camada de valência e tem que ganhar mais 4, então o carbono tem que ter 4 elétrons desemparelhados, porque é o elétron desemparelhado que atrai os elétrons que faltam. Se o carbono falta 4 elétrons para completar 8, então eu desenho 4 elétrons desemparelhados. Se o carbono tem 4 elétrons na camada de valência e tem que ganhar 4, já que ele tem que ganhar 4 elétrons, eu represento 4 elétrons desemparelhados. Agora continue observando, estudante. O hidrogênio, ele precisa ganhar um elétron e o carbono precisa ganhar 4. E é em função disso que teremos essas atrações que você viu surgir agora. Professor, eu não observei o surgimento dessas atrações. Vamos repetir para você. Observe, os elétrons desemparelhados se atraem. Isso é o compartilhamento de elétrons. Então, cada hidrogênio ganhou um elétron que era do carbono. E cada hidrogênio está com 2 elétrons na camada de valência. Acontece que o carbono, ele ganhou 4 elétrons. O carbono ganhou um elétron de cada hidrogênio. E ganhando 4 elétrons, com 4 que ele já apresentava, são 8 elétrons na camada de valência desse carbono. Estudante, essa ligação
é chamada ligação covalente normal. O compartilhamento de um par de elétrons, o compartilhamento de elétrons desemparelhados, melhor dizendo. Compartilhamento de elétrons desemparelhados é a ligação covalente normal. Compartilhamento de elétrons desemparelhados. O par eletrônico pertence aos dois átomos, isso mesmo. Esse parzinho eletrônico que eu estou apontando aqui para você, esse parzinho pertence ao hidrogênio, mas esse parzinho também pertence ao carbono. É o sentido do termo compartilhar, compartilhamento de elétrons. Avançando em nosso estudo, nós temos aqui a fórmula de Lewis. E a partir da fórmula de Lewis, nós teremos agora a construção da fórmula estrutural plana. Aliás, essa fórmula estrutural plana será muito mais utilizada que a própria fórmula de Lewis. A fórmula estrutural plana será muito usada, por exemplo, em química orgânica. Química orgânica usa bastante a fórmula estrutural plana, onde você percebe que cada parzinho de elétrons é substituído por um tracinho. Vamos repetir essa sequência de imagens, vamos repetir. Observe, cada par de elétrons que se atrai é representado por um tracinho. Esse traço é o compartilhamento de um par de elétrons, é a ligação covalente normal. Agora lembrando, CH4 é a fórmula molecular do gás metano. E por que fórmula molecular? Porque essa substância é uma substância molecular. Então, substância molecular tem fórmula molecular. Aqui nós temos a fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica. Fórmula de Lewis porque foi Lewis que criou essa representação. Fórmula eletrônica porque simboliza os elétrons da camada de valência. E aqui a fórmula estrutural plana, que é uma simplificação da fórmula de Lewis. Avançando. Vamos então, estudante, ao nosso terceiro exemplo em análise. Agora eu trago para você a amônia, NH3, esse gás é importantíssimo. Amônia, não é? É um gás que tem aquele odor, no alisante de cabelo, não é um odor muito intenso. É amônia. Já sentiram alguma vez aquele odor de banheiro mal lavado, de banheiro sujo? Amônia. Cheiro de banheiro sujo, banheiro mal lavado, amônia. Essa amônia também é usada como gás de refrigeração. Gás de grandes sistemas de refrigeração. Amônia. A amônia também é importante para a produção de nitrato de amônio. E o nitrato de amônio produz fertilizante. Escute, a amônia é importante na história da humanidade. Porque se o homem não dominasse a produção de amônia, ainda haveria uma fome no mundo bem maior do que essa que temos percebido hoje. A amônia é responsável pelo aumento da população do planeta, isso mesmo, porque com amônia se produz nitrato de amônio, que se produz fertilizante, e com fertilizante você aumenta a produção de alimentos no mundo. Então a população do mundo cresce à medida em que o homem domina a produção de amônia. Mas vamos continuar a nossa análise da representação de Lewis. O átomo de N ficou no centro porque está em menor quantidade. O hidrogênio que está em maior quantidade fica ao redor do átomo central. Então observe que o hidrogênio tem um elétron de valência. E segundo Lewis, vamos representar um elétron na camada de valência de cada átomo de hidrogênio. O nitrogênio, 5 elétrons de valência, mas escutem, se ele tem 5 elétrons, tem de ganhar 3. Para ganhar 3 elétrons, o átomo precisa de 3 elétrons desemparelhados, porque é o elétron desemparelhado que vai atrair novos elétrons. Então observe a representação de Lewis para elementos do grupo 5A, 3 elétrons desemparelhados e um par eletrônico. Por que esse par eletrônico, professor? Porque elétrons formam pares. E esse par eletrônico não atrai mais elétrons. Agora, cada elétron desemparelhado atrai mais um elétron. E o nitrogênio tem que atrair 3 elétrons para completar 8. Por isso, representamos 3 elétrons desemparelhados, segundo Lewis. O hidrogênio ganhará um elétron, o nitrogênio ganhará 3 elétrons, e esse ganhar elétrons se dá através
Desse compartilhamento de elétrons, isso mesmo, os elétrons se atraem. Essa atração é chamada ligação covalente normal. Compartilhamento de elétrons desemparelhados é ligação covalente normal. E esse par eletrônico compartilhado pertence aos dois átomos, isso mesmo. Observe que o nitrogênio está com 8 elétrons na sua camada de valência agora. 8, professor? Sim. O nitrogênio tem os 5 elétrons que já eram dele. E esses 3 elétrons, um de cada hidrogênio, também são do nitrogênio agora. Porque esses elétrons foram compartilhados. Eles pertencem ao nitrogênio e pertencem ao hidrogênio também. Então o nitrogênio está com 8 elétrons na camada de valência, obedecendo à regra do octeto. Agora, estudante, observe bem. A partir da fórmula de Lewis, nós vamos retirar a fórmula estrutural plana, onde cada parzinho de elétrons desemparelhados que se atraem é representado por esse tracinho. Esse tracinho é o compartilhamento de um par de elétrons que estavam desemparelhados. Ora, essa fórmula NH3 é a fórmula molecular do gás amônia, porque amônia é substância molecular, então sua fórmula é fórmula molecular. Aqui nós temos a fórmula de Lewis e a fórmula estrutural plana, que é importantíssima, principalmente no futuro, para a química orgânica. E chama atenção a mais um detalhe. Você está percebendo que nesse átomo central nós temos um par de elétrons livres. Veremos numa playlist futura que quando o átomo central tem par eletrônico livre, a molécula é polar. Moléculas polares, amônia é molécula polar. O indício da polaridade da amônia está nesse par eletrônico livre. Átomo central, par eletrônico livre, a molécula é polar, amônia é polar. Vimos no primeiro vídeo dessa playlist que a água tem no oxigênio, átomo central, a água tem 2 pares eletrônicos livres. Moléculas que têm pares eletrônicos livres no átomo central são moléculas polares. Amônia é polar. E vamos agora à análise do nosso quarto exemplo. No quarto exemplo, eu vos trago o gás cloro, Cl2, o gás oxigênio, O2, e o gás nitrogênio, N2. Essa tela é importantíssima. Ora, Cl2, O2, N2 são fórmulas moleculares, porque essas substâncias são moleculares, fórmulas moleculares. Gás cloro, Cl2, gás oxigênio, O2, gás nitrogênio, N2. Lembrando, aproximadamente 80% do ar atmosférico é nitrogênio. Aproximadamente 20% do ar atmosférico é oxigênio. Não, o gás cloro não é abundante não na atmosfera não, que é um gás muito tóxico. Vejamos agora as fórmulas eletrônicas desses 3 compostos químicos. Vamos lá? Ora, nós temos aqui Cl2, 2 átomos de cloro. Cloro do grupo 17, 7A, 7 elétrons na camada de valência. A representação de Lewis para 7 elétrons na camada de valência é um elétron desemparelhado. Mas por que um desemparelhado? Porque se são 7 elétrons na camada de valência, o átomo basta ganhar 1 para completar 8. E se o átomo vai ganhar um elétron, só um elétron fica desemparelhado. Os demais elétrons formam pares, porque elétrons formam pares. Mas, professor, esse não está formando par. Isso mesmo. Porque é esse 1 aqui que vai atrair o elétron que falta. Então, os elétrons desemparelhados sofrerão atração. Uma ligação covalente. Agora, o oxigênio, 2 átomos de oxigênio, sim. Porque não é O2? O2, 2 átomos de oxigênio. Grupo 6A, 6 elétrons na camada de valência. 6 elétrons, para 8 tem que ganhar 2. E se tem que ganhar 2 elétrons, vamos desenhar 2 elétrons desemparelhados. Se tem que ganhar 2 elétrons para completar 8, então 2 elétrons ficam desemparelhados. Observe. 2 desemparelhados,
dois desemparelhados. Cada elétron desemparelhado atrai outro desemparelhado. Então aqui nós temos dois compartilhamentos de elétrons, duas ligações covalentes normais. Na molécula do N2, dois átomos de nitrogênio. O nitrogênio é do grupo 5A ou grupo 15 na linguagem moderna atual. 5 elétrons na camada de valência. 5 elétrons. Então precisa ganhar 3. Para ganhar 3 elétrons, eu preciso simbolizar, observe, 3 elétrons desemparelhados. Cada um elétron desemparelhado fica responsável por ganhar um, ganhando ao todo 3 elétrons para completar 8. Então, observe, serão 3 atrações de elétrons desemparelhados, serão 3 ligações covalentes normais. Essas são as fórmulas eletrônicas desses compostos químicos. Agora vejamos as fórmulas estruturais planas, onde essa ligação química, que é um par de elétrons que se atrai, será representada por um tracinho. Então, um traço porque era uma ligação só. Aqui nós temos 2 atrações, então teremos 2 traços. Um tracinho, outro tracinho, observe, que será melhor representada dessa outra forma. Observe bem que essa representação foi derivada dessa simbologia, onde cada par de elétrons que se atrai é, na verdade, representado por um tracinho na forma estrutural plana. Mas para que essa fórmula fique melhor representada, para que a escrita fique mais lúcida, essa escrita, essa representação é melhor, é convencional. Agora aqui, no caso do N2, observe, são 3 compartilhamentos de elétrons, cada compartilhamento é simbolizado por um traço, mas vamos melhorar essa simbologia. Veja bem o que faremos para melhorar a escrita da fórmula estrutural, 3 ligações químicas. Atenção para um pequeno detalhe. Quando nós temos uma ligação covalente normal entre os átomos, nós chamamos de ligação simples. 2 átomos combinados com uma ligação covalente normal. Aluno, uma ligação covalente normal entre 2 átomos. Ligação simples. Aqui nós temos ligação dupla. Essas 2 ligações entre os átomos, 2 átomos, entre eles 2 ligações, 2 tracinhos, ligação dupla. Aqui nós temos 3 ligações entre os átomos. Entre 2 átomos, temos ao mesmo tempo 3 ligações. Esse conjunto de 3 ligações é chamado ligação tripla. 2 átomos combinados com 3 ligações covalentes normais, ligação tripla. Aluno, você deve dar pausa no vídeo agora. Pega o teu caderno de anotações e passa toda essa imagem para o teu caderno agora. É fundamental para a tua aprendizagem. Pausa esse vídeo. E dando continuidade ao nosso estudo, vamos ao 5º exemplo de nossas análises. Eu trago aqui para você o ácido cianídrico, fórmula molecular HCN, onde eu tenho o H no centro da estrutura, mas observe, o H é do grupo 1A, então o H tem 1 elétron na camada de valência, o carbono 4 elétrons na camada de valência, o nitrogênio 5 elétrons na camada de valência. Professor, você pode recapitular, porque aqui eu tenho 1 elétron de valência, 4 elétrons de valência, 5 elétrons de valência. Eu posso sim, estudante, recapitular para você. Observe, o hidrogênio do grupo 1A, 1 elétron de valência. O carbono do grupo 4A, 4 elétrons de valência. Grupo 4A na linguagem moderna é o grupo 14, mas 4A significa 4 elétrons de valência. O nitrogênio do grupo 15, ou na linguagem antiga 5A. A linguagem antiga é usada ainda por alguns autores de química, porque esse termo 5A significa 5 elétrons de valência. Aí você entende essa representação de Lewis. Estudante, note, os elétrons desemparelhados se atraem. Então observe as atrações entre os elétrons, essa é a fórmula de Lewis. E a fórmula estrutural, ela vai fazer com que cada
par de elétrons que se atrai seja representado por um tracinho. Aqui, ó, 3 atrações, 3 tracinhos, então, é a forma estrutural plana para o HCN. Ligação simples entre o H e o C, e ligação tripla entre o C e o N. Vamos então ao 6º exemplo para a nossa análise. Eu trago para você aqui o gás carbônico de fórmula molecular CO2. Então nós temos o carbono no centro da estrutura, sim, o carbono no centro, porque o átomo que está em menor quantidade você coloca no centro. Então o elemento que tem maior quantidade de átomos você coloca ao redor do átomo central. Carbono, grupo 4A, 4 elétrons de valência. O oxigênio, grupo 6A, são 6 elétrons de valência. Se são 6 elétrons, para ganhar 2 ficam desemparelhados. Já no carbono, que tem 4 elétrons na camada de valência, e o carbono tem que ganhar 4 elétrons, aluno. Se o carbono tem que ganhar 4 elétrons, você vai desenhar 4 elétrons desemparelhados ao redor do carbono, porque é o elétron desemparelhado que vai ganhar o elétron que falta. Se o carbono falta ganhar 4 elétrons, desenha 4 desemparelhados. Se o oxigênio precisa ganhar 2 elétrons, desenha 2 elétrons desemparelhados no oxigênio. Você entende claramente que os elétrons desemparelhados se atraem. Essas atrações são ligações covalentes normais, e o carbono ficou com 8 elétrons na camada de valência, obedecendo à regra do octeto. Cada oxigênio está com 8 elétrons na camada de valência, obedecendo à regra do octeto. E vamos para a fórmula estrutural plana. Aqui nós temos do oxigênio para o carbono 2 ligações. Então é ligação dupla, outra ligação dupla, 2 ligações duplas. Agora observe um pequeno detalhe importante. No átomo central, que é o carbono, não tem par eletrônico livre. Isso aqui é uma prévia de aulas futuras. Quando no átomo central da molécula não tem par livre, a molécula é apolar. Quando no átomo central não tem par eletrônico livre, a molécula é apolar. Professor, eu não estou compreendendo com profundidade moléculas polares e apolares. Aluno, é porque essa aula é uma prévia para uma aula muito mais importante, chamada polaridade molecular. E na playlist de polaridade molecular, você vai aprender que quando no átomo central não fica par eletrônico livre, a molécula é apolar. Você lembra que na molécula da amônia ficou par eletrônico livre? Então a amônia é polar. Se no átomo central tem par eletrônico livre, polar. Se na molécula o átomo central não tem par eletrônico livre, apolar. Mas não é o alvo central desse vídeo não, mas é uma prévia de vídeos futuros. Então, é chegado o momento de você aplicar o conhecimento. Na descrição deste vídeo, aí embaixo, na tela do YouTube, você encontra o link que dá acesso a esses slides. E quando você estiver passando os slides, após essa tela, irão surgir 10 telas. Cada uma das novas 10 telas que se seguem trarão um exercício. Então, serão 10 questões para você fazer baseado nesse assunto. E chegamos ao final de mais uma aula, estudante de Química, e convido você a acompanhar a série de vídeos dessa playlist acerca da representação de Lewis. Isso mesmo, representação de Lewis continua. Até o próximo vídeo, apaixonados por Química.